Supor que o objetivo seja determinar se um imóvel encontra-se em São Francisco ou em Nova York. Em aprendizado de máquina, essa tarefa de categorizar pontos de dados é chamada de uma tarefa de classificação. Perfeito. Uma vez que São Francisco é uma cidade tipicamente montanhosa, a altitude de um imóvel pode ser uma boa maneira de distinguir as duas cidades. É tipo tentar descobrir a diferença entre elas. Mas a informação do gráfico ao lado direito sobre a altitude dos imóveis, é possível classificar que um imóvel que esteja acima de 73 metros de altitude esteja localizado em São Francisco. Realmente, porque é mais alto que isso aqui. Adicionando variações. Adicionar uma outra dimensão, conseguimos mais variações. Por exemplo, em Nova York, o custo de um apartamento pode ser extremamente caro por metro quadrado. Com isso, ao visualizar a altitude e o preço por metro quadrado de um gráfico de dispersão, é possível distinguir imóveis localizados em uma baixa altitude. Os imóveis localizados em uma baixa altitude. Os dados sugerem que entre imóveis que estejam abaixo de 73 metros de altitude, aqueles que custam mais de $19 mil por metro quadrado estão localizados na cidade de Nova York. Dimensões em um conjunto de dados são chamados de recursos, fatores preditivos ou variáveis. O que é isso? Desenhando limites. É possível visualizar a altitude de 73 metros e o preço por... aqui a altura, aqui o valor. E o preço por metro quadrado. E observações como os limites das regiões no gráfico de dispersão. Os imóveis plotados em regiões verde e azul estariam em São Francisco e Nova York, respectivamente. Okay. Identificar limites em dados utilizando matemática é a essência da aprendizagem estatística. Isso é importante. Fica claro que será necessário informação adicional para distinguir imóveis que estejam com baixa altitude e preços baixos por metro quadrado. O que é isso aqui? O conjunto de dados utilizado para criar um modelo possui 7 diferentes dimensões. A ação de criar um modelo é também conhecida como treinar um modelo. No lado direito do gráfico pode-se visualizar as variáveis em uma matriz de dispersão para mostrar os relacionamentos entre cada parte de dimensão. Há claramente padrões nos dados. Os limites para delinear eles não são tão óbvios. Ordem de fabricação, elevação, quartos, banheiros, preço. Finalmente, aprendizado de máquina. Localizar padrões em conjuntos de dados é onde o aprendizagem de máquina entra. Métodos de aprendizado de máquina fazem uso do aprendizado estatístico para identificar limites. Um exemplo típico de métodos de aprendizado de máquina são árvores de decisão. As árvores de decisão olham para uma variável de cada vez e trata-se de um método de aprendizado de máquina relativamente acessível, identificando melhor limites. Vamos ver o limite de altitude de 73 metros proposto anteriormente para ver como é possível melhorar a intuição inicial. Claramente isso requer uma perspectiva diferente. Ao transformar a visualização em histograma, é possível visualizar melhor como os imóveis aparecem frequentemente a cada elevação. Enquanto que o imóvel mais alto em Nova York está a 73 metros de altitude, a maioria desses imóveis aparecem estar em altitudes mais baixas. Uma árvore de decisão utiliza cláusulas if-then, ou seja, if-then no caso aqui significa o seguinte: se algo for verdadeiro, então faça algo. Tipo, é basicamente isso. If-then. Para definir padrões de dados. Por exemplo, if a elevação de um imóvel é maior que algum número pré-definido. Então, se a elevação de um imóvel é maior que algum número pré-definido, então o imóvel provavelmente está localizado em São Francisco. Aqui. Com 63% de chance de estar correto. Em aprendizado de máquina, ou seja, machine learning, são chamadas de... essas cláusulas são chamadas de bifurcações, forks em inglês, e são responsáveis pela divisão dos dados em duas ramificações baseadas no mesmo valor.
O valor entre as ramificações é nomeado de ponto de divisão, split point. Imóveis localizados no lado esquerdo desses pontos são categorizados de uma forma, enquanto que os imóveis localizados no lado direito são categorizados perfeito. Então, tipo, a partir de 74 metros pra lá é tudo São Francisco e não precisa de bifurcação, se é esse o nome que a gente pode colocar. De 74 metros para cá, ou seja, menor, de 74 para baixo, pode ser São Francisco ou Nova York, e aí ele adiciona a bifurcação, que é essa aqui que ele acabou de falar. Aqui que ele acabou de falar. Se a elevação de um imóvel é maior que algum número pré-definido, ou seja, esse número pré-definido é 74, então o imóvel provavelmente está localizado em São Francisco. E aí ele fala aqui, o valor entre as ramificações é nomeado de ponto de divisão, ok? O ponto de divisão é a árvore de decisão na versão de um limite. Conflito de escolhas. Interessante. Escolher um ponto de divisão tem vantagens e desvantagens. Nossa divisão inicial, 73 metros, ou seja, de 74 para baixo, ou seja, 73. 74 a gente tira porque ele vai até 74, então tem que ser um a menos. Classifica aí corretamente algumas casas em São Francisco, como se fosse em Nova York. Ou seja, praticamente a metade dos palpites que foram dados por essa IA estão errados, porque ela não colocou mais parâmetros nessa parada. Observe, lembrando que a gente está tentando aqui descobrir, e nesse caso específico, né, é um exemplo só, mas tentando descobrir, mediante um dado elevado de casas, quais as casas estão localizadas em São Francisco, Estados Unidos, ou Nova York, também Estados Unidos. São duas cidades dos Estados Unidos. Observe a grande fatia verde no gráfico da pizza à esquerda, de pizza à esquerda. Esses são todos os imóveis de São Francisco que estão mal classificados. Estes dados são nomeados de falsos negativos. Perfeito. Então, todo dado que está errado mediante falta de dados, ou dados insuficientes, ou porque simplesmente foram mal colocados, são chamados de falsos negativos. No entanto, um ponto de divisão destinado a capturar todos os imóveis em São Francisco incluirá muitas casas de Nova York também. Ponto de divisão destinado a capturar todos os imóveis em São Francisco. Esses dados são nomeados falsos positivos. Pera, não entendi. Calma. No entanto, um ponto de divisão destinado a capturar todos os imóveis em São Francisco incluirá muitas casas de Nova York também. Estes são dados nomeados de falsos positivos. Então seria a outra metade dos dados, ok. A melhor divisão. Na melhor divisão a se conseguir, os resultados de cada ramificação precisam estar homogêneos ou puros. O quanto possível. Existem vários métodos matemáticos que podem ser escolhidos para calcular a melhor divisão a ser conseguida. Ok, para aprender mais sobre calcular a melhor divisão, procure informações de Gini Index ou Cross Entropy. Como podemos ver, a melhor divisão em um único recurso não separa completamente os imóveis de São Francisco dos imóveis localizados em Nova York. Ou seja, a IA ela não é totalmente correta 100% das vezes. E faz sentido. Então, o que ele tá pegando? Tipo, ele tá pegando várias... Beleza, de 73 para baixo tem Nova York e São Francisco. 73 metros de altura, de altitude no caso. Aqui em cima a gente pode ver que... Tá aqui, cadê? Tá aqui em cima, aqui. São Francisco, ela é uma cidade mais montanhosa, então ela tem casas mais elevadas, com altitude mais elevada. E o máximo de altitude que existe para casas em Nova York são 73 metros. 73 metros para cima é só São Francisco. 73 metros para baixo pode ter São Francisco e também pode ter Nova York. Aqui ele delimitou por valor, então... casas que estão abaixo de 73 metros e acima de 19 mil dólares, o aluguel, eu acho, se não me engano, são de Nova York. Não tem nenhuma casa em São Francisco abaixo de 63 metros de altitude que seja mais cara do que 19.116 dólares. E aí aqui ele bota mais alguns parâmetros, tipo assim, por exemplo, a data de construção,
banheiros, quartos, o preço já tava, tipo, metros quadrados e assim por diante. Tipo, preço por metro quadrado e assim por diante. E aí aqui ele começou a bifurcar isso e dividir. Então, por exemplo, se a gente tem de 73 para baixo, a gente tem casas de São Francisco e de Nova York, então a gente vai pegar blocos. Então, por exemplo, você pode perceber que aqui, ó, desse bloco daqui, não sei se tá dando pra ver meu mouse, mas desse bloco daqui até esse bloco daqui, que é de 73 metros, só tem uma casa de Nova York. Então, ele divide em blocos para poder ficar mais fácil de escolher e saber qual que tá certo e qual que não tá. Boa noite, Andrei. Tranquilo, meu mano? Eu vou botar o chat aí na frente pra vocês conseguirem ver o que vocês estão falando. Então, calma aí. Aí ele falou dos falsos negativos, dos falsos positivos, a melhor divisão. Ok. Recursão. Para adicionar outro ponto de divisão, o algoritmo repete o processo anterior sobre os conjuntos de dados. Ok. Essa revisão é chamada de recursividade. E é um conceito que aparece com frequência nos modelos de treinamento. Então, por exemplo, o que ele faz? Ele pega os mesmos parâmetros que ele colocou antes e ele faz recursivamente para outros dados. Então, a gente tem aí uma massa de dados e aí, mediante essa massa de dados, ele coloca os mesmos parâmetros que ele colocou antes e vai aprendendo conforme o tempo. Então, por exemplo, beleza, nessa massa de dados, 50% dos imóveis que estão localizados em São Francisco, eles estão, sei lá, eles foram construídos antes de 2010, mas depois de 1950. Então ele pega esses caras e ele aprende isso e vai aplicar esse mesmo aprendizado, se a gente pode falar assim, em outra massa de dados que no caso vai vir mais pra frente. Legal, aqui ó, a elevação, o ano construído. Aqui a gente pode perceber mais dados de Nova York do que aqui. Nesse caso aqui ele não tá falando qual é o ano, mas eu tenho certeza absoluta que ele pegou uma quantidade de anos, aí vamos botar uma década ou 2 décadas, indiferente qual década aí, mas e aí desses dados aí. A melhor divisão irá variar de acordo com o ramo da árvore, o qual está se observando. Perfeito. Para imóveis localizados em baixa altitude, o preço por metro quadrado gira em torno de $1.000 e $1.061, que é a melhor variável para a próxima instrução if then, ou seja, se então. Então, no caso aqui, por exemplo, em Nova York, o preço por metro quadrado é muito mais alto do que em São Francisco, então tá aí já outro modelo para se aplicar, que é a melhor variável. Para imóveis localizados em uma altitude maior, o preço gira em torno de 514. Então, tipo, tá vendo que é uma discrepância muito grande. Dá para usar isso como um modelo de aprendizagem. Eu só não entendi essa parada da árvore, tipo... conflitos de escolha, nossa primeira bifurcação... os limites eu entendi. Uma árvore de decisão utiliza cláusulas. Você pode me passar o link desse site depois? Claro, mano, eu vou passar agora. Calma. Por exemplo, se a elevação de um imóvel é maior que algum número pré-definido, ou seja, 73 metros, então o imóvel provavelmente está localizado em São Francisco. Beleza, essa bifurcação eu entendi. Então, ele vai bifurcando de acordo com as divisões. Ok, perfeito. São responsáveis pela divisão dos dados em 2 ramificações baseadas no mesmo valor. O valor entre as ramificações é nomeado de ponto de divisão. Ou seja, 73 metros de altitude é 73 metros de altitude é onde estão é onde está o ponto de divisão, o split point. Perfeito. Imóveis localizados no lado esquerdo desses pontos são categorizados de uma forma, enquanto os móveis localizados do lado direito são categorizados de outra. Um ponto de divisão é a árvore de divisão. Ok, perfeito, até aqui ok. Só não entendi muito bem se falsos negativos, vamos lá. Observe a grande fatia verde no gráfico da pista à esquerda. Essas são todos os imóveis de São Francisco que estão mal classificados. Ok, então essa parte aqui está mal classificada porque ela deveria estar do lado direito. Perfeito. Ok, entendi. Esses são falsos negativos.
No entanto, no ponto de divisão destinado a capturar todos os imóveis de São Francisco incluirá muitas casas em Nova York também. Estes dados são nomeados de falsos positivos. Certo. Aqui. Os dois estão errados, mas tem nomenclaturas diferentes aqui. O crescimento de uma árvore. Verificações adicionais adicionarão novas informações que podem aumentar a precisão da previsão da árvore. Dividindo em uma camada mais profunda, a precisão da árvore melhora 84%. Você vai percebendo que, existe sempre uma... Quanto mais fundo você vai cavando dentro dos dados, mais diferença você vai encontrar nos dados. Os dados não mentem, meu amigo. Adicionar várias camadas a mais é possível alcançar uma precisão de 96%. Mano, não tem jeito. Os dados não mentem. Olha que louco. Tipo... Aqui embaixo já tá praticamente limpo, tá ligado? Praticamente 100%. É possível, inclusive, continuar a adicionar ramificações até as previsões da árvore serem 100% precisas. De modo que no final de cada ramificação, identificar os imóveis localizados puramente em São Francisco ou puramente em Nova York. O problema disso é que, tipo, por exemplo, quanto mais ramificado ele vai ficando, quanto mais pontos de divisão a gente adicionar, mais informações a gente vai precisar. Então, por exemplo, se a gente estivesse numa situação de informações escassas, como por exemplo um crime. Um crime você tem informações não tão precisas e escassas. Mais difícil vai ficando, porque você não tem informações suficientes para poder... Você não tem informações suficientes para poder você alimentar a árvore e criar pontos de divisão. Consequentemente, a porcentagem de acerto vai diminuindo também. Esses ramos localizados no final da árvore são nomeados de nós folha. O modelo da árvore de decisão construída vai classificar os imóveis em cada nó folha, segundo qual classes de imóveis sejam a maioria. Ah, mano, que louco, ó. Tipo, como se fosse folhas mesmo, tá ligado? Tipo... Nó... Louco demais. Tem que escolher Nova York, executando cada ponto de dados por meio de ramificações. Cara, vamos pegar daqui de cima. Ó, elevação abaixo de 28 metros. São poucos que são de São Francisco, mas mesmo assim ainda tem. Então aqui ele faz um ponto de divisão, que é o quê? Preços abaixo de 11 mil, né, por metro quadrado vai para a esquerda, acima vai para a direita, perfeito. Ainda temos algumas paradas de São Francisco, mesmo abaixo de, tipo, 28... Lembrando, a primeira regra, abaixo de 28 metros de altitude, depois, acima de 11 mil... acima de 11 mil reais ou dólares, vamos botar como dólares mesmo, por metro quadrado, preço da casa, do vindo do imóvel. Aqui ele bota mais um... acima do preço, aí aqui no caso é, tipo, construídos antes de 2000, mais uma de por preço, o preço é o que está prevalecendo como regra. O modelo da árvore de decisão, não sei o que lá, tá, beleza, isso aqui eu já li. Ó, a precisão tá de 100% até o momento, isso é pouco demais, tá? Aqui é possível visualizar os dados que foram utilizados para treinar o fluxo de árvore através da árvore. Esses dados são nomeados dados de treinamento porque são utilizados para treinar o modelo. Então ele está sendo treinado, até o momento ele está com 100% de precisão. 100% de precisão, perfeito. Nossa, que louco, louco demais. Essa árvore mapeia cada ponto de dados de treinamento perfeitamente até que se localize a cidade. Confrontação com a realidade. É claro, o fator mais importante é descobrir como a árvore se comportará sobre dados desconhecidos. Para testar o desempenho da árvore com novos dados, é preciso aplicá-la a pontos de dados que ela nunca tenha visto anteriormente.
Isso é bom. A gente conhece isso como o quê? Teste end-to-end. Esses dados são não utilizados anteriormente, são chamados de dados de teste. Ó, como é que fala? O que é accuracy em português? Caraca. A precisão. Teste end-to-end. Em programação, né? Quem faz programação sabe o que é teste end-to-end. No caso, o teste end-to-end, o cara que nunca viu os dados é o tester, o cara que vai testar a plataforma, no caso. O ideal é que a árvore seja executada de forma semelhante com ambos os dados, os conhecidos previamente e os desconhecidos por ela. Sendo assim, isto não é suficiente. Por que não é suficiente? Não entendi. Ó, com dados que ela nunca tinha visto antes, ela teve 90% de... 89,7%, mas 90%. Vamos botar como 90% de acerto. Esses erros são devido ao sobreajuste em inglês, overfitting. Nosso modelo aprendeu a tratar todos os detalhes no treinamento como dados importantes, mesmo os detalhes que foram identificados como irrelevantes. Sobreajuste é a parte de um conceito fundamental de aprendizado de máquina que será detalhado em nossa próxima publicação. Ah, tá. Entendi. Aham. Top demais, tá? Eu vi uma parada que vai ajudar pra caraca, tá? Se liga. Tá, essa é a primeira deles, né? Como? Viés e variância. Tá, eu não vou ver isso, que eu tô de saco cheio já. Eu quero fazer Kaggle. Home. Isso aqui é tipo assim, são várias competições de lógica pra te ajudar a aprender machine learning ou inteligência artificial e tal, etc. O que eu tinha começado a ver era este daqui, calma. Como modelos funcionam. Se alguém quiser, tá na mão. Só ver se alguém... Caraca, o maluco me mandou uma mensagem muito doida agora, tá? Mano, me ajuda a desenvolver um app de agendamento pra barbearia. O cara meteu essa pra mim. Beleza. Vamos lá, vamos ver aqui esse cara aqui, ó. Assim, eu entendo inglês, mas eu acho que nem todos entendem. Então, tá, eu traduzo simultaneamente, não tem problema. Nós vamos começar com uma entrevista de como... Aqui. A gente acabou de ver aqui, né, a árvore de decisão, pô. Tá aí, perfeito. Então essa parte não preciso nem fazer, beleza. Ok, não tem problema. Aqui ele tem uns dados que podem ser utilizados. Nice. Ok. Cara, falar pra tu, é bem raso. Qual que é a parada? Tipo assim... Não tem parada. Aprende inglês. É isso. Não tem muito o que você fazer, não. Ou aprende inglês ou aprende inglês. Aqui ele tá usando Jupyter. Cadê Jupyter? Não é Jupyter. Caraca, cadê? Calma, eu tinha visto isso. Segura. Eu tinha visto isso. Como que é o nome daquele...
daquela IDE online do Google. Esqueci o nome dela. Calma. Calma. Achei. Não achei, não. Não, esse aqui também não. Achei. Ah, tá. É Júpiter com Y. Ok, faz sentido agora. Não é Colab, é Júpiter com Y. Esse aqui, ó. Júpiter Python. Perfeito. É Júpiter. E não é do Google. Eu errei 2 vezes. Tudo bem. Try. Cadê? Jupyter Notebook. Esse cara aqui, ó. Pode ser que... mano, eu acho que esse collab aí tá. Acho que você tem razão, calma. Deixa eu ver. Open Collab. New Notebook. E aí, vai abrir? Não vai? Como é? Cara, não é esse, mano. Eu esqueci, cara. Como assim? New Console. Pode ser. Porque ele fala aqui, ó. The first step in any machine learning project is familiarize yourself. É se familiarizar com os dados. Use a biblioteca Pandas. Pandas é uma ferramenta primária para todos os cientistas de dados quando forem explorar e manipular os dados ou dados. A maioria das pessoas abrevia Pandas em seu código com PD. Então, tipo, ok. Calma. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tô quase fazendo isso no VS Code mesmo, tá? O que você acha? Eu acho que eu vou fazer no VS Code mesmo, né? Aqui, ó. Perfeito, deixa eu ver. Import pandas spd. Isso aí, perfeito. Vou botar aqui, botar como first class. Vou botar assim, ó. Machine Learning 1. É isso, perfeito. Machine Learning 1. Nossa, eu tô até que entendendo algumas frases em inglês. Meu maior problema é começar a estudar as coisas e parar no começo. Cara, então, essa aqui é a parada, tipo... o inglês pra mim foi muito natural, tá ligado? Tipo, eu peguei pra poder estudar as paradas de tecnologia, não foi nem de inglês, e aí eu fui obrigado a aprender inglês pra poder entender as paradas de tecnologia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a botar tudo em inglês, tá ligado? Tipo, jogo, música, filme... E acabou ficando mais fácil com o tempo, tá ligado? Tipo, eu passei uns 2 anos aí estudando e tal. Depois que começou a ficar mais fácil, depois eu comecei a trabalhar pra fora. E aí ficou mais fácil ainda e assim por diante. Tá, então beleza. Então a gente percebeu aqui que os caras usam geralmente essa biblioteca chamada Pandas. E abrevia eles como essa biblioteca como PD quando for codar, né? A parte mais importante da biblioteca Panda é o DataFrame. DataFrame... beleza. O DataFrame tem os tipos de dados. DataFrame tem os tipos de dados que talvez
você vai precisar numa tabela, por exemplo. Perfeito. Você não era fluente quando começou a trabalhar fora? Cara, não era. Tipo assim, eu sabia me virar, entendia e conseguia passar o meu ponto pra quem tava falando comigo. Só que isso não é ser fluente, tá ligado? Hoje, eu ainda não me considero como fluente. Eu consigo me virar, eu consigo falar tudo que eu preciso falar, mas fluente pra mim é tipo, mano... você não tem que usar o Google Translate pra nada. Eu ainda preciso pra algumas paradas, tá ligado? Mas eu tô bem melhor do que quando eu entrei na empresa que eu tô trabalhando hoje, tá ligado? Então, hoje eu consigo falar muito melhor. Não só as paradas de tecnologia, mas, por exemplo, da vida. Porque é um vocabulário totalmente diferente você falar de tecnologia e falar da rotina diária de uma pessoa, por exemplo. A tabela em si, ela é similar a uma planilha no Excel. Ou uma tabela de um SQL, no caso da vida. Uma database de SQL na vida. Pandas, a biblioteca em si, tem métodos muito poderosos para fazer a maioria das coisas que você vai querer com tipos de dados diferentes. Um exemplo disso, nós vamos olhar em... O que é isso aqui? Tá, é um dataset. Ok, perfeito. We will look at data about home prices in Melbourne. Então, nós vamos ver a respeito dos dados de preços de casas em Melbourne. Eu não sei onde fica Melbourne. Agora bateu uma duvidazinha. Austrália, perfeito. Nossa, o cara falou Austrália depois. Que animal que sou. Mas tudo bem. Com as mãos nos exercícios, né? Que eles têm tipo um hands-on, que é tipo você botar a mão na massa. Você vai aplicar os mesmos processos para um dataset. Dataset nada mais é que uma massa de dados. Que a gente estava conversando, né? Tipo, uma massa de dados. Casas em Nova York, casas em São Francisco. Isso é uma massa de dados. Você vai aplicar os processos para uma nova massa de dados que tem Iowa aqui. O exemplo de Melbourne tá no caminho tal. Esse cara aqui. Load and export the data with the following commands. Então, para explorar esses caras aqui, então, por exemplo, aqui ele tá falando, ele já tem os dados, uma tabela de dados em Excel, certo? Aí ele salva o caminho disso, de onde está essa tabela no computador dele, ou etc, no ambiente que ele tá. Depois que ele faz isso, ele lê os dados, então você pode perceber que o próprio Panda, a biblioteca dele, do Panda, tem um método específico para poder ler dados de uma tabela do Excel, de uma planilha Excel, CSV, do Excel, mas tipo, CSV é planilha não só para o Excel. Aí ele vai ler esses dados que estão nessa planilha e vai jogar para dentro de uma variável. Depois que ele jogar para dentro dessa variável, ele vai printar isso no console através do método describe, que nada mais é um método também que vem do Panda, só que aí no caso ele não está utilizando o Panda aqui porque aqui o read CSV possivelmente já deve ter transformado isso num objeto. Ele até fala aqui, ó. Ele lê os dados e estoura os dados. Ele guarda os dados num data frame, ou seja, numa massa de dados intitulado de Melbourne Data, que no caso esse data frame nada mais é que a parada do Pandas lá, da biblioteca em si. Caraca.
Ó, muito bom, então, muito bom. Então, quantidade de quartos. As quantidades de quartos de todas as casas é essa aqui. Listar os dados, perfeito. A quantidade de dados... As quantidades de quartos em todas as casas dessa massa de dados é... os preços, tá? Aí no caso aqui ele tá botando 1 e mais porque deve ser bem caro. A distância, o código postal, quartos, metro quadrado de quartos, banheiros, carros e assim por diante, né? Todos os dados que temos dessas casas em Melbourne. Min. O que é esse min aqui? Será que isso aqui é tipo média? Média. Aí, tá vendo? Eu não sei, isso aqui eu não sei. Média, matemática em inglês. Average. Não é. É minha aqui, ó. Média. É isso aí. Isso aí. Minha média. Não sei o que é SDD. O padrão. Perfeito, perfeito. Ok. Mínimo de 1 quarto. Então, de toda essa massa de casas que ele pegou, o mínimo de quartos que se tem na casa é 1. Perfeito. 25% das casas tem 2 quartos. 50% das casas tem 3 quartos. 75% das casas tem 3 quartos. O máximo de quartos que existe em uma ou mais casas são 10 quartos. Legal, legal, legal. Então ela traz uma tabelinha bem já manipulada e filtrada, né? O resultado mostra 8 números para cada coluna na sua massa de dados original. O primeiro número é a count, tá? Que no caso é a contagem. Mostra, por exemplo, quantos quartos se tem. Agora eu entendo porque meu próximo falava que saber interpretar tabelas é importante. Nossa, sim. Importantíssimo, tá? Não missing valores. Então, existem valores que estão perdidos. Então, por exemplo, dentro de uma planilha, para alguma casa lá, por exemplo, pode estar faltando o número de quantidade de quartos que se tem nessa casa. Então, isso significa que os dados eles não são 100% exatos para todos os parâmetros colocados. Então, por exemplo, pode ter casa lá que o preço tá faltando preço, entendeu? Então, tipo, aqui ele tá dando, né, quantos quartos tem para todos os valores que não estão perdidos. Valores perdidos aparecem por vários motivos. Por exemplo, o tamanho do segundo quarto não foi coletado quando foi, tipo, surveying, eu não lembro o que é, tipo, pesquisa, né? Pesquisado. Tá, quando teve a topografia do local lá. Beleza, ok. De 1 quarto da casa. Ok. O segundo valor é a média. Que no caso é... Tá, média. Okay. Standard Deviation. Então aqui é o padrão de deviação. Que nada mais é o desvio de padrão. Ok. Que mensura numericamente, deixa eu ver isso aqui. Que mede quão numericamente espalhados os valores estão. Não faço a mínima ideia do que isso significa, mas vamos seguir. Isso aqui eu já expliquei. Aqui. Your turn. A gente tem o primeiro exercício. Nossa, que legal, cara. Eles têm um próprio... se ferrar, mano. Ok, esse aqui é o exercício. Esse exercício vai testar a sua habilidade de ler os dados, o dado
de um arquivo qualquer, entender as estatísticas a respeito desse dado, e entender entender as estatísticas a respeito desse dado. Ok, beleza. Em exercícios posteriores, você vai aplicar as técnicas de filtragem de dado e vai criar um modelo de aprendizado de dado, um aprendizado de máquina, desculpa, e interativamente vai improvisar, vai implementar, vai melhorar o seu modelo e assim por diante. Ok, aqui eu não preciso saber, então vamos lá, exercícios. Rode a seguinte code checking, no caso aqui seria checagem de código, que vai verificar seu trabalho enquanto você vai rodando. Tá, não entendi nada, mas estou compreendendo. Ok. From learntools.core import binder. Binder.bind globals, não faço ideia do que seja isso aqui. Aqui ele vai fazer tá, beleza. Aqui ele vai fazer o setup do próprio código em si, porque é um notebook. Ok, entendi. Ok, entendi. Ok. Leia os dados de Iowa no arquivo que nós temos chamado home data. Beleza, então a gente tem um arquivo chamado home data que tem a planilha de dados de casas de Iowa e a gente precisa ler esses dados que estão nessa planilha. Então aqui nada mais é que a gente vai importar o pandas, que é a biblioteca, vai chamar ela de PD. Perfeito. Aqui ele vai ler Iowa file path, no caso aqui está lendo o arquivo CSV, que no caso nada mais é que a planilha Excel em si. Então aqui ele está lendo. Mentira, aqui ele não tá lendo não. Aqui ele tá salvando o caminho desse arquivo. Ok. Fill in the line below the reads to read the file into a variable home data. Aqui. Então aqui já é a nossa primeira coisa que nós precisamos fazer. Escreva na linha abaixo o código para poder ler esse arquivo. E coloque, né, e atribua essa leitura para a variável home data, que nada mais é que pd.read csv. Eu não sei se aqui ele tem ajuda. Como que era o nome do bagulho? Read csv, perfeito, esse cara aqui. .read csv Iowa file path. Perfeito. Chame na linha abaixo, sem nenhum argumento dentro da função, check, que você comment below with no argument to check to load the data collector. Tá, aqui é para poder checar se eu escrevi certo o código acima. Eita, perfeito. Call the line below with no argument to check. Tá, não tem que colocar nada aqui. Se eu rodei certo a parada. Ok, entendi. Respect must call. Name step 1 is not defined. Tá, pô. Entendi. Sim? Óbvio que não tá definido. Esse código aqui tem que ser rodado. Faz sentido, porque esse aqui é o setup, tipo, pra poder... Para isso que serve essa parada. Aqui. Aqui eu já posso... correto. Então essa parte aqui tá correta. Eu li corretamente. Aqui essa função aqui é só para poder checar se eu tô fazendo certo ou não. Não, tá, isso aqui eu não precisava. Revise os dados. Use o comando que você aprendeu.
que você aprendeu no sumário. Você aprendeu no sumário das estatísticas de dado para preencher as variáveis e responder às questões seguintes. Printar. Ah, é verdade. Aqui ele mandou aqui, ó. É describe o nome. Para eu printar os dados, é isso aqui. Cadê? Isso aqui. Ponto. Describe. Perfeito. Já tá aqui, ó. Então aqui a gente já tem os dados desse arquivo chamado train.csv. Perfeito. Aí ele printou a tabela aqui, ó. Legal. Qual é a média do tamanho do lote? Tá, deixa eu ver aqui. Lote. Cadê o lote? Aqui, ó. Lot area. Aí no caso aqui é este cara aqui, ó. Se fosse hoje, quantos anos teria a mais nova casa? Current year, the date in which it was built. Então aqui, ó, cadê? Year build. A mais nova casa seria 2010. Aqui. Então aqui ele tá perguntando, se fosse para hoje, quantos anos teria a mais nova casa? Então 2023 menos 2010 teriam 13 anos. Aqui. Checar as minhas respostas. Incorrect. Esse cara aqui tá incorreto. Deixa eu ver aqui. Tá. O nearest, no caso, seria que ele tá falando pra poder o arredondar, por isso que não deu certo. Why? Para o inteiro mais perto. Se for. Tá errado. E se for 17? Mas eu coloquei 17 antes, ele não foi por quê? Essa palhaçada vai se ferrar, hein? Então, eu botei 517, mas ele não foi, pô. Mas beleza, agora tá certo, que importa é isso. Pense a respeito dos seus dados. A casa mais nova nos seus dados não é... entendi o que ele quis dizer. Então, tipo assim... Tá bom, sai. A mais nova casa não significa que a... Vou botar aqui, ó. Vou poder traduzir inteiro porque eu não tô sabendo traduzir. A casa mais nova em seus dados não é tão nova assim. Realmente. As potenciais explicações para isso são: eles não foram construídas novas casas ok. Eles não construíram novas casas onde esses dados foram coletados. Tipo, acho improvável, mas tudo bem. Os dados coletados foram coletados há muito tempo atrás. Casas construídas depois dessa publicação desses dados não vão aparecer. Eu acho mais provável esse aqui, certo? A razão
Se a razão de explicação 1 acima não afeta a veracidade do seu modelo, a explicação 1, ou seja, que não foram construídas novas casas, ela afeta a veracidade do seu modelo. Veracidade eu acho que não é a melhor palavra, mas vou botar aqui, ó. Afetam a confiança, perfeito. Afetam a confiança no modelo que você construiu com esses dados. E se for a explicação 2, eu acho que o que menos afeta é o 2, perfeito. Como você poderia cavar nesses dados para buscar uma explicação mais plausível? Top demais. Aí aqui já tá na lição 2. Mano, eu baixei um... É isso. Vamos jogar. Eu cansei essa aula por hoje. É isso.